Atenção, atenção, porque o assunto agora é um alerta importante, principalmente para pais. Você já ouviu falar em alienação parental? A alienação parental acontece quando um dos pais interfere psicologicamente na vida da criança ou do adolescente para poder prejudicar a relação com o outro genitor. Especialistas alertam que esse tipo de prática causa danos sérios ao desenvolvimento emocional dos filhos. E não é apenas uma questão familiar não, viu? É também um assunto que envolve a justiça. Ao vivo, quem tira as nossas dúvidas a partir de agora é ela, a Glaucinha Araújo, sobre esse assunto tão importante, né? E presente na vida de tantas famílias, né, Glaucinha? É sim, viu, João? Todo mundo conhece alguém que está passando por essa situação. Inclusive, quando chega esse período agora, Natal, Ano Novo, aí é que o estresse é grande. E quando a gente fala de crianças, a criança sofre muito com essa relação. Por isso a gente convidou para essa conversa o advogado Donato Henrique para explicar para a gente o que fazer. Porque é uma coisa muito delicada. Como é que a gente pode agir numa situação como essa? Bom dia. Bom dia, Glaucio. Bom dia, João e a seus telespectadores. É realmente uma situação muito preocupante. Entretanto, é preciso que os adultos assumam a sua responsabilidade. Porque na hora em que você pratica a alienação parental contra uma criança, você está prejudicando a criança. Você não está prejudicando o ex-marido, a ex-esposa, o pai da criança, a mãe da criança. Você está prejudicando a própria criança. E isso, naturalmente, você pode sofrer as consequências decorrentes dessa sua conduta. O afastamento, você tentar afastar a criança do pai, tentar afastar a criança da mãe, falar mal do pai, falar mal da mãe, isso é uma coisa que não se concebe. É um absurdo você usar a criança como instrumento para você tentar agredir ao seu ex-companheiro, à sua ex-companheira. E num caso como agora, que a gente está nesse período natalino, a gente vai entrar no Réveillon e também tem as férias. Tem alguns que dizem assim, não foi determinado pela justiça, ou se foi determinado pela justiça, fica colocando ali dificuldades. O que fazer se a pessoa se sente prejudicada, que não pode ficar com o filho naquele período? Pois é, exatamente. Esse é um outro tema que é muito interessante, que é preciso que as pessoas tenham um bom senso. O que você está fazendo nesse período das férias é tentando oferecer o bem-estar para o seu filho. Você não pode colocar o seu filho numa situação, nesse momento principalmente, que ele está de férias, que ele quer brincar, que ele quer se divertir, você colocar ele numa situação de violência. Então as pessoas, antes de, como você bem colocou, ainda que não haja uma decisão judicial estabelecendo essas condições, o bom senso é o que deve prevalecer. Entretanto, se eventualmente um dos dois agir em desconformidade com o que a legislação determina, você pode procurar o Conselho Tutelar, você pode procurar a Delegacia de Polícia, você pode procurar o Ministério Público e aí, se for o caso, vai ser adotado o procedimento para que o juiz estabeleça as condições que salvaguardem os interesses da criança. Vira e mexe, a gente escuta, porque conhece alguém que está passando pela situação, aí diz assim, meu filho chegou lá em casa e dizendo que não quer mais vir porque disseram para ele que eu não gosto, que a avó não gosta, que o avô não gosta. Um absurdo. Um absurdo, é uma verdadeira vergonha o que as pessoas fazem. E isso, é preciso que as pessoas saibam, Glaucio, e seus telespectadores, que existe um ônus quando você pratica essa conduta. Você precisa entender que o pai pode perder a guarda do filho, pode ficar impedido de ter um contato com o filho, ou a mãe, se for o caso, pode ter um ônus de uma multa, pode eventualmente haver uma reversão na guarda, a guarda ser compartilhada e o juiz determinar que a guarda passe a ser unilateral. Os avós também têm essa responsabilidade, e não apenas os avós, os pais, mas qualquer um daqueles responsáveis que eventualmente possam ter um poder de guarda sobre a criança. E isso pode a qualquer idade.
qualquer idade, o que a legislação prevê é a proteção da criança e do adolescente. O que essas pessoas estão na formação da sua personalidade precisam receber de todos nós, da sociedade como um todo. Inclusive, eu queria pedir para fazer um alerta que se o vizinho, se um parente que não seja os pais ou as mães ou o avô, tome conhecimento, denuncie essa situação. Não fique omisso. A gente está prejudicando o futuro de uma criança, o futuro de um adolescente. Porque não são objetos de jeito nenhum. De jeito nenhum, pelo contrário, nós estamos lidando com vidas, com seres humanos que vão formar as suas famílias. Então, o que você precisa fazer, todos nós precisamos conquistar os nossos filhos. Nós precisamos criar ambientes harmoniosos. Ex-esposas, ex-maridos, mas ex-filhos não existe. Isso mesmo, obrigada, viu? Por nada, eu estou à disposição. Olha, tá vendo o que o Donato falou, é exatamente isso. Os pais se separam, mas os filhos não. Eles continuam sendo filhos e você não pode de jeito nenhum tentar impedir o contato do pai ou da mãe, tá certo? Agora eu volto contigo, João. Tá na consciência, Glaucinha, que quem sofre com toda essa situação é a criança. E como a gente falou, leva esse trauma para o resto da vida. Obrigado, Glaucinha.